É impressionante como o Brasil se destaca em relação a outros países quando nós falamos de política e de políticos. Eu tenho até dito que hoje existe a inocorrência da política, a negação da política. O que nós temos hoje não é política, é uma outra coisa. A política é uma ciência. A política, segundo Platão, serve para que você traga ao povo felicidade, condições de vida, tranquilidade. E o que nós temos visto ultimamente em nosso país são políticos que pensam em suas carreiras, pensam em fisiologismo, pensam em carreirismo, pensam em ficar no poder quanto tempo puder e sempre se renovar em termos de mandato, mas como pessoa nunca. Nós temos hoje, por exemplo, gente lá na Câmara dos Deputados condenado. Mas condenado na França, condenado. Nós temos senador com tornozeleira eletrônica lá, o Delcídio Amaral, está lá exercendo poder, agora saiu de licença, mas senador com tornozeleira eletrônica, isso é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados que sofre um processo violento porque criou, segundo o Procurador-Geral da República, um popinoduto. Nós temos na presidência do Senado, o senhor Renan Calheiros, que renunciou porque seria cassado. A lei era diferente da de hoje, isso foi há 8 anos atrás, depois disso a lei mudou, mas ele renunciou e pôde ser candidato novamente e é presidente do Senado. Um homem que tem aí uma larga folha de crimes cometidos contra o erário público. O Brasil é diferente, nós temos pessoas nos representando nas câmaras legislativas já condenadas. Gente, isso eu chamo de inocorrência da política. É a não existência, é a negativa da política. Isso é uma outra coisa, isso não é política. Quando você diz eu não gosto de política, você tem que não gostar é disso. Porque nós precisamos buscar outro tipo de política, aquela que realmente traga, segundo Aristóteles, que traga para as pessoas um mínimo de dignidade. Pense nisso. Dr. Professor Luiz Augusto de Lima e Silva, me honra aqui com a sua presença, realmente uma figura destacada, um professor, uma pessoa, um jornalista que tem aí toda uma grande folha de serviço prestado e hoje eu tenho a honra e o prazer de recebê-lo aqui. Uma honra, professor, obrigado por ter vindo. E antes de começar a falar com o senhor, eu quero falar de Ravena Produtos Profissionais para a Beleza, porque nos ajuda aqui no programa. Quero falar de Jornal Litoral News, nosso grande parceiro aqui. Quero falar também de Dona Dolores Restaurante, que são aí os amigos que estão sempre presentes conosco. E agora estamos recebendo também, já a partir de segunda-feira aqui, o Jornal de Guarujá, o jornalista Valdir Dias, que muito... Também nós temos aí um apreço muito grande por ele, que muito nos ajuda sempre, trocamos informações, enfim, um parceiraço. Professor Luiz Augusto de Lima e Silva, eu escrevi um artigo para os jornais nesse final de semana, falando da inocorrência da política, né? Até eu coloquei como título, Vamos Falar de Política. E eu cito ali naquele artigo, inclusive eu cito Diógenes, aquele homem que... Saiu com a lanterna. Aquele homem que inspirou o Chaves. Não o Hugo Chaves. O Chaves, porque ele morava num barril, né? Ele morava num barril, ele chamava-se Diógenes o Cínico. Ele é o pai do cinismo no mundo, Diógenes o Cínico. E ele saía com a sua lanterna durante o dia, porque à noite ele dormia no barrilzinho dele. Com sol a pino, com a lanterna acesa. Peraí, o que está fazendo essa lanterna acesa? Ele dizia, estou procurando um homem honesto. E eu falo isso nessa coluna que eu escrevo nos jornais, dou aquela passada por Aristóteles que dizia que não são todas as pessoas, não são todos os seres humanos que podem disputar um cargo eletivo, que isso tem que ter tido uma seleção natural, e é óbvio que os critérios eram outros, porque ele vivia numa outra era, cidade grega. E hoje, mas a ideia para o que eu penso de política continua prevalecendo, e Platão, que você não pode nunca deixar de citar, e eu coloco essas 3 figuras nessa coluna. E eu pergunto ao senhor, que é um especialista no assunto, que é um jornalista que trabalha com essa área também, sobre o futuro da política do Brasil. Porque houve uma crença muito grande
na esquerda, principalmente com o PT, como instrumento de transformação. Perfeito. E no final provaram que são iguais e que fazem mais do mesmo. E as pessoas começam a perder a credibilidade. Sim. E surge aí figuras para ocupar espaço, porque espaço sempre vai ser ocupado. E foi assim que, na Alemanha, por exemplo, chegou um Hitler. Opa. Foi assim que chegou um Lenin, que chegou um Stalin, para cometer aí quase uma centena de milhões de assassinatos através do mundo, que isso é histórico também. E nós? Qual é o caminho, professor? Me ajuda. Bom, primeiro, agradecer o teu convite. Por a honra é nossa. Quando eu venho aqui, eu costumo dizer para os meus amigos, depois que a gente faz a divulgação, né, de ter vindo aqui gravar, eu digo, olha, o que eu gosto demais de ir no Jonas é porque lá a gente consegue provar que duas pessoas que pensam absolutamente de formas diferentes e que fazem as suas avaliações a partir de paradigmas políticos totalmente diversos, podem ser amigos, podem ser pessoas que convivam, que almoçam juntos, que andam na praia juntos, que conversam, porque eu sinto que no Brasil hoje essa tendência do pensamento binário, não é, por conta de uma imaturidade política de grande parte da nossa população e da precocidade da nossa democracia, atrapalha muito o debate político, porque quando você tenta fazer uma belíssima avaliação que você fez hoje, ao abrir aqui o programa, as pessoas logo já querem carimbá-lo e identificar se você está no grupo do A ou do B, né? Então eu quero primeiro te agradecer esse convite e referendar essa tua posição democrática e respeitosa com todos os que vêm aqui, sobretudo comigo, né, que te gosto muito. Não dá para responder assim, num curto espaço de tempo, o que vai acontecer com a esquerda no Brasil, até porque, não só no Brasil, a esquerda, ela não há uma esquerda, né? Existem esquerdas. Há até uma brincadeira, uma chacota, que dizem que só existe uma esquerda sob regimes ditatoriais, porque aí elas se unem, né, e vão buscar para a democracia. Numa democracia, elas costumam não se entender. A família esquerda, vamos assim dizer, é uma família que briga muito entre si. Então, um fato novo nas ciências sociais que nós temos avaliado é que esse quadro tem mudado, sobretudo vindo da Europa, do sul da Europa para cá, né? O caso da Grécia, no Siriza, no caso do Podemos na Espanha, enfim, movimentos de esquerda que estão se juntando, não é? Estão se resolvendo as suas idiosincrasias, as suas diferenças e se juntando num pacote comum, né? Justamente para devolver à política a magnitude que você referendou no começo da sua fala, ou seja, a política como a arte das pessoas procurarem o bem viver. Mas o bem viver da comunidade, da comunidade. E não só do político. Isso, da comunidade. Que ganha a eleição, arruma um carro com 4 portas então, e deixa de ser ser humano, passa a ser um extra-humano. O que nós assistimos hoje, aí sim, sobretudo no Brasil, que nós somos mais próximos, é que a política, aliás, a política que nós vivemos no Brasil, ela tem, nascedouro dela é na teoria liberal, né? Então, assim, o que o liberal acredita? O indivíduo, as pessoas têm o direito, né? Têm o poder, né, sobre o seu destino, essa é a grande máxima liberal, e ele precisa organizar a sociedade para que esses seus direitos e seus deveres sejam preservados. E aí surgiu a ideia, então, do representante deste coletivo que faria com que, então, esses direitos e esses deveres fossem organizados e a sociedade tivesse o seu destino muito realizado, enfim. Isso é a ideia da teoria liberal. O que está em jogo hoje? O que está na nossa concepção? O que as ciências sociais têm nos pedido para pensar e têm estudado e tal? É esse modelo que explodiu. É esse modelo representativo e só representativo, né? Eu acho que nós temos que aproveitar essa grande crise, né, que é da esquerda, do ponto de vista de que as propostas poderiam surgir dela, não surgirão nesse momento no Brasil, surgirão de outras fontes, né? E depois nós vamos falar isso, porque há no Brasil uma esquerda muito forte que não é partidária,
e que não está sobre a égide de nenhum partido, e há partidos de esquerda, e há pessoas de esquerda no Partido dos Trabalhadores, enfim, separando aí os erros cometidos pelo governo do PT, que são duas coisas diferentes. Mas qual seria a ideia? A gente reformular este modelo representativo, deixando com que ele voltasse um pouquinho, não digo voltar porque a história não volta, mas aprimorar-se no sentido de que... não volta, mas se repete. Repete só como tragédia. Isso é que é o problema. Né? Repete como tragédia. Então, assim, fazer com que a parte da política participativa, ou seja, a Constituição começa, eu sou melhor do que ninguém sabe disso, todo poder emana do povo. Né? Então, essa parte do poder... Tem uma mudança ali, porque o artigo 1º seria: todo poder emana do povo e por ele é exercido. É diferente. Todo poder emana do povo e sobre ele é exercido. Não é? Então, esse poder que emana subversão do povo... total. Então, aí o que nós estamos pensando? Numa política, em pautas políticas, em agendas políticas que levem em consideração a participação da comunidade. Nós temos hoje um governo na Venezuela, notadamente de esquerda. Um desastre. Nós temos um governo hoje na Bolívia que, se você tirar a cocaína da Bolívia, acaba o país. Então, né? mas um governo que é um desastre. Mas... E nós temos no Brasil um governo de esquerda que é um desastre. Isso marca, professor. A América Latina teve, da década de 90 para cá, por conta do acirramento das teorias neoliberais. Principalmente porque nós passamos por governos militares na América Latina. Isso. Então, a América Latina realmente houve uma onda, né, podemos dizer assim, de políticas e de projetos que eram mais identificados com a esquerda do que com o neoliberalismo. Eu não vou nem dizer a direita, porque olha só que loucura, Jonas. Repare que no Brasil, no que pese agora algumas pessoas declararem-se que são de direita e confundem direita com fascismo mais desavergonhado do mundo. Então, assim, para eu ser de direita, eu tenho que colocar o símbolo da suástica na minha sala. Deus. Quer dizer, é uma coisa, né? Então, e querem a volta da ditadura militar, e querem a volta outro absurdo. Então, essas pessoas confundem a direita com esse tipo porque no Brasil, você não tinha até um pouco tempo atrás alguém que dissesse assim com orgulho: eu sou de direita. O partido mais conservador no aspecto ideológico do Brasil, que é o PP, é progressista. Não é partido progressista. Perceba que não há no Brasil nenhuma sigla. Que foi PDS, que foi... Sim, não há uma sigla. Olha só, a Arena que defendia o golpe militar, chamava-se Aliança Renovadora Nacional. Ora, é uma tese que pode chegar até perto da social-democracia, se você olhar só pelo nome. Sim. Por quê? Ser de direita no Brasil era uma coisa que parecia que não era muito, porque não tinha essa figura. Não era simpático. Não simpático, e não tinha essa ideia, porque nós nunca tivemos. Aí quando o neoliberalismo na década de 90 Mas isso não foi a falta de uma esquerda que propiciou não ter uma direita? O bom e o mal, o escuro e o claro, o maniqueísmo? Quando o neoliberalismo se afirma como uma hegemonia, eu vou depois tentar explicar se der tempo essa coisa da hegemonia, né? Como uma hegemonia política, ideológica, a esquerda começa a se arrefecer, a briga, a luta, e aí nós temos uma sequência de governos identificados muito mais contra essas políticas consensuadas aí em Washington, consenso de Washington, neoliberalismo, do que efetivamente um projeto de esquerda. Veja, com exceção da Bolívia, que mudou a Constituição, e da Venezuela, que mudou várias vezes por conta de manter o establishment lá do chavismo, que mudança significativa fez o governo do PT na Constituição, por exemplo, na reforma política? Não, ao contrário. Ao invés de tiver ganhos, tivemos perdas. Você está entendendo? Então, o que acontece? A esquerda latino-americana, ela também não teve uma coesão, nem um discurso que desse a ela condições de se propor agora como hegemônica. Pelo contrário. No caso brasileiro, né, o governo do Partido dos Trabalhadores, que era o único partido, que foi considerado já o maior partido de esquerda da América Latina, né, ao chegar ao poder, tendo o Lula como sua grande liderança, e que sempre dizia: eu não sou de esquerda. Não é mesmo. Eu sou sindicalista. Não, ele não é de nada, porque ele não tem entendimento para ser isso. Você percebe como é contraditória a coisa? Sim. Então, o governo do Partido dos Trabalhadores, ao optar por não fazer as reformas estruturais do sistema político e permitir que a representatividade fosse
contaminada com a participação popular dos movimentos sociais, dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos sem-terra, da sociedade como um todo, dos grupos articulados. Não, ele optou por uma linha que já estava dada. E aí foi se afastando, e hoje a gente está na situação que a gente está hoje, com bastante complicações. Infelizmente, nós vamos ter que parar porque precisamos tomar um gole d'água. Tá bom. Mas daqui a pouquinho nós voltamos, do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalist, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para a segunda parte, o segundo bloco do programa, do jeito do Jonas. Hoje aqui nós estamos tendo uma aula de política com o professor Luiz Augusto de Lima e Silva. Antes de voltar com o professor, eu quero falar de Ravena, produtos profissionais para a beleza, produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos em toda a Baixada Santista. Você viu aí no intervalo o filme do CRPI. O CRPI precisa de você. Põe isso na cabeça, você precisa ajudar o CRPI. Se cada morador aqui da ilha desse R$1 por mês para o CRPI, ele já teria dinheiro para tocar todos os programas que ele tem ali de atendimento a pessoas com paralisia. Hoje a paralisia cerebral é uma coisa gravíssima. Ajude o CRPI. Dona Dolores Restaurante, o melhor lugar do Guarujá para você saborear um peixe maravilhoso. Fica ali na Miguel Stéfano, Avenida da Praia da Enseada, do lado do aquário. Vai lá, experimenta aquela trancha à moda da casa, experimenta aquele linguado recheado, que coisa maravilhosa, né? Peixes maravilhosos, pratos maravilhosos. Dona Dolores Restaurante. E Jornal Litoral News, que é nosso parceiro aqui no programa, e agora nós vamos receber também a parceria do Jornal de Guarujá, e é importante que nós estejamos unindo aí os órgãos de comunicação, porque nós temos muita coisa a fazer ainda no ano de 2016, pela nossa cidade, pelo município do Guarujá. Quero mandar um grande abraço para o Aristóteles, lá da Secretaria de Esportes, que está sempre nos assistindo, comentando. Obrigado, Aristóteles, uma honra muito grande. E quero falar também para você dos meus grandes amigos que estão sempre encontrando na rua, abraçando, o Luizinho, o William Salomone lá da Botia, o Raul Mola. Olha, tanta gente que nos abraça, que nos mostra um carinho. E às vezes eu vou anotando os nomes e depois eu acabo não trazendo, mas sintam-se todos abraçados. Professor Luiz Augusto de Lima e Silva, e o futuro? Nós corremos o risco de perdermos o controle, termos aí um candidato que venha para fazer um monte de besteira, ou o Brasil está consolidado, nós vamos continuar nesse ritmo, a esquerda tem futuro para continuar governando, ou nós vamos ter uma outra experiência, como uma coisa cíclica, depois a esquerda voltar. Como é que vai funcionar isso na sua cabeça? Olha, nós estamos falando hoje no dia 3 de março. 4 de março, 3 de março de 2016. 2016. Eu hoje assisti desde de manhã a repercussão dessa publicação da revista Isto É, dando conta... Que sai sábado e foi antecipada para quinta? Foi antecipado para quinta, dando conta de uma suposta delação premiada, enfim. Eu acredito que o governo Dilma, ele já terminou, né? Infelizmente, ele não tem como, institucionalmente, oferecer ao país a unidade, né? E a esperança. Estava falando para você no intervalo, o Spinoza disse que as pessoas são movidas por dois sentimentos fundamentais, né? Baruch Spinoza é um filósofo sensacional, é muito bom de ler. Ele fala que
a esperança e o medo. O equilíbrio dessas duas coisas, né, faz com que uma pessoa e uma sociedade consigam... Se organize e caminhe. Caminhar, né? Se você perguntar hoje para qualquer cidadão brasileiro que acompanha as notícias pelos veículos de comunicação tradicionais, televisão, um pouco da internet, do Facebook, enfim, o que ele espera do futuro, ele vai fazer uma análise trágica, porque mesmo que nós não tenhamos condições de explicar o que é essa tal da crise, a crise assustadoramente está na nossa cabeça. Então ele tem medo. A crise está o medo do desemprego, o medo da volta à pobreza, de não pagar a casa, o medo da segurança, o medo do meio ambiente, o medo do aquecimento global, o medo da guerra, o medo do medo. E aí, diante de um quadro desse, você diz, olha, e que perspectiva que você vê com esse governo? Que esse governo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, é colocado... Tem, né, uma manchete contrária. Mensalão, mensalão, petrolão, tudo que é... Agora é Deucidão. Agora a crise... Hoje eu escutei na CBN um economista dizendo o seguinte, que o Brasil vive hoje a pior crise da sua história. Aí eu perguntei, mas será que ele falou da sua história? Não, ele colocou da sua história, porque ele foi buscar um dado de 1930. Aí eu falei, tudo bem, eu vivi a década de 80, você também viveu. Claro, eu já era não adulto, não é nem perto do que nós vivemos hoje. Estamos em crise, mas não é nem perto. Mas enfim, então, é a população que escuta isso tudo. E um detalhe, o IBGE soltou, o IPEA soltou uma pesquisa essa semana dizendo o seguinte, 8% da população brasileira escolarizada apenas conseguem ler um texto de uma lauda. 8%? 8% das pessoas escolarizada, porque não se usa o termo alfabetizada, não se usa mais isso, porque é escolarizada, né? Conseguem ler um texto de... Uma lauda e interpretar. Interpretar e transformar aquilo em algumas palavras. Meu Deus. Então eu estou com essa pesquisa para ler no final de semana, é uma coisa trágica, por conta de todo o processo, depois dá um outro programa isso, né? Então essas pessoas todas que nós nos informamos, que a gente vai... Então, o governo da Dilma, ela oferece medo, né, e absolutamente insegurança. Né? E hoje, se você pegar os índices de aprovação... Medo e desesperança. Acabou. Então não há... E o que acontece? Ela deixa o governo, na sua opinião? Não. Ela permanece, ela vai permanecer com esse quadro? Institucionalmente vai fazer. Qual é a minha preocupação? Que isso se arraste por 2, 3 anos e ela entregue o governo, né, de forma melancólica, aquela coisa, né, o Brasil... Mas a instituição não faria essa substituição? Não teria um acordo para que ela deixasse o governo e que viesse alguém que pudesse? Uma coisa combinada, que fosse conversado? Não há essa grandeza. Não há essa grandeza da elite política brasileira. O TSE tem os processos dela para julgar, não poderia ter um acordo aí para que ela fosse tirada? Eu não consigo ver, Jonas, pela minha parca experiência, né, que a elite política, quando eu digo elite política, não é no sentido de pejorativo, a elite política que pode sentar numa mesa e decidir, né? Então, como você falou, o TSE, a presidência da República, os líderes de oposição, os partidos aliados... Todos eles aceitam desde que o presidente seja eu. Porque tem uma coisa que é interessante, que aí eu vou lembrar um candidato ao governo americano do século XIX, o Edward Drudes. Se eu estiver falando errado, eu juro que depois eu corrijo no site do Jonas. Mas ele dizia o seguinte, ele fez uma campanha para que os Estados Unidos não entrassem na Primeira Guerra Mundial. Aí ele fez a seguinte proposta, ele dizia o seguinte, o problema é que os grandes líderes declaram as guerras, sim, mas mandam nós para as batalhas. Sim, claro. Então, essas pessoas tinham que sentar, se nós pudéssemos contar com essa grandeza, né, da elite política. Todos eles aceitariam desde que ele fosse o indicado. Nós estamos em guerra. Sim. Mas quem está indo para a batalha... Quem está morrendo é a periferia. É o povo que não claro. Quer. Então, assim, em nome disso, porque o Brasil é um país tão bom, tão grande, com tantas possibilidades. Já temos 15 mil homicídios no Brasil esse ano, estamos em março. Estamos em guerra, né? Guerra. Morrendo pobres, negros, né, jovens, uma geração condenada por... Aí nós temos o crescimento, né, a exacerbação do racismo, da homofobia, né, do preconceito. Tudo vem junto. Tudo, porque você gera o ódio.
Você gera guerra gera o quê? Ódio. Então, se está nessa guerra, as pessoas vão tomando posição. Hoje, coloque uma frase, Jonas, assim. Eu coloquei outro dia um vídeo de humor, né? Humor, daquele Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Gente, achei que eu coloco quando é coisa de humor. Outro dia eu coloquei uma da Dilma, que eu achei sensacional a charge que fizeram, coloquei do Lula, eu coloco, né? Enfim, humor é uma coisa que está à parte, humor é a arte e tal. Se você ver a coisa que deu repercussão, eu falei, gente, é só um vídeo de humor. Então, isso é a guerra que está aqui embaixo. E os caras estão em batalha, não tem essa grandeza, não vai ter. Eu acredito que esse processo agora, essa delação de hoje, veja, 3 de março, né, hoje... pode mudar o rumo. Muda o rumo, porque uma vez constatado aquilo, né, provado aquilo, que no exercício da presidência da República, a Dilma Rousseff tentou impedir a investigação, é óbvio, aí não tem o que discutir, né? Tá dado o elemento primário aí para começar o processo. Mas, agora veja, é uma delação que vaza para todos os veículos de comunicação, professor, sem ser homologada. Nós estamos chegando. Isso é um absurdo. O senhor é advogado. Isso é um absurdo. Imagina eu sou seu cliente. Numa situação, digo, João, o senhor me aconselha. Primeiro se homologa, porque depois pode não confirmar. O senhor me aconselha como advogado, Luiz, a melhor situação é essa, vamos fazer isso. Tá bom, vou confiar. Vou lá, daqui a pouco tá na TV. Não é isso não. Professor, estamos chegando no finalzinho do programa e eu preciso perguntar para o senhor, questão de liderança, por que não nascem líderes no Brasil, no Estado, na nossa cidade? Nós temos um governo estadual de 20 anos. Nós não temos líderes, nós temos hoje em São Paulo uma guerra para ver quem vai ser prefeito. O partido do governador foi fazer uma prévia, teve gente com o braço quebrado com barra de ferro. Entende? Por que não existe? Não, mas não é disputa de liderança, é disputa por falta de liderança. O Guarujá tem 18 candidatos a prefeito, por que faltam líderes? Aí é uma coisa, não é que mudaram só os líderes, né? Mudaram as pessoas. Não, faltam líderes. Então, mudaram, as pessoas mudaram, o mundo mudou muito rápido, né? Vivemos hoje uma sociedade que não é só em rede, ela tende à verticalização. Antigamente numa empresa, você chegava e dizia o seguinte, você tinha lá 100 funcionários, eu contratava o melhor funcionário daquela atividade de outro estado e dizia assim, pessoal, a partir de hoje quem manda aqui é esse cara, porque esse cara é bom, ele fazia todo mundo, pô, legal. Ele começava a mandar porque ele ia liderar os 100. Hoje, se você fizer isso, você destrói a sua empresa. Porque você tem que chegar e dizer, olha, gente, você quer mais um colaborador, ele tem uma experiência. E aí, por quê? Não, porque as pessoas agora aceitam uma relação, mas a partir de um pressuposto mais verticalizado. Porque não existe, como são tantas falas, você pega, tanta polifonia. O senhor não tem mais jeito, que não dá, mas que não dá para você falar assim, este vai ser o líder que vai nos guiar. Não existe isso, isso não vai. O que nós temos que fazer? Dar protagonismos e lideranças a esses coletivos que estão a fim de discutir, essas comunidades, essas pessoas. Quer dizer, mudar, ter coragem de dizer o seguinte, a democracia representativa faliu. Vamos colocar a participativa para dar uma arejada nisso. Se não colocar o povo nesse negócio, não funciona. Que pena, eu vou esticar o horário para os próximos programas, porque tem muita coisa para falar. Que pena, eu estou triste de acabar. Não, mas... Realmente uma entrevista maravilhosa. Que bom, obrigado. Acho que nós tomamos aqui hoje uma verdadeira aula de democracia. Eu gosto muito desse tipo de conversa. Faz o meu perfil. Obrigado por ter vindo, uma honra. 30 segundos para falar tchau, mas é 30 segundos. Senão o rapaz ali me mata. Não. Obrigado a você, Dona. Mais uma vez eu digo que é um prazer estar aqui, né? A gente trocar diferenças, eu acho que é isso que está faltando. Trocar diferenças de informações, de visões, né? Eu acho que o futuro futuro da esquerda, da direita, o futuro das pessoas, né? Vai ser tanto quanto melhor quando a gente conseguir ser mais tolerante, mais ético, mais democrático, aceitar o outro com um olhar diferenciado, sem cobranças, enfim. Eu acho que é isso. Está faltando para a história dar uma guinada, a gente acreditar de novo que as pessoas podem fazer a diferença. Professor Luiz Augusto de Lima e Silva, uma honra muito grande te receber. Obrigado. Venha mais vezes, preciso da sua companhia aqui, porque temos muita coisa ainda para conversar. Estou à disposição. Obrigado mesmo, de coração, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.